Oi, gente, tudo bem? Adriana, aqui do CAP de São Carlos. Ontem a gente não conseguiu entrar, né? Então, nós estamos entrando hoje com a... Eu invento de pôr a mão na câmera a hora que eu começo. Pra gente poder fazer, então, a Terezinha Rios, compreender e ensinar para uma docência de melhor qualidade. Então, vou esperando vocês entrarem aí, né? Colocarem o Face do CAP... Vamos entrando. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, pessoal. A gente já estava conversando um pouco lá no nosso grupo, né? Que a gente tem para o concurso Sorocaba. A gente estava conversando, pedindo para o pessoal entrar aí. Lembrando que essa aula, né, fica disponível depois lá no YouTube, lá no canal do CAP. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, CAP Aprendizagem Profissional. Lá no YouTube. Boa tarde, Josefa, que a gente estava na aula, né? Terminando, boa tarde. A gente estava na aula fazendo agora, estudando sobre a educação especial, né? Então, deixa eu tirar eu daqui que eu vou começar a falar aqui no meu computador. A gente estava estudando, então vou esperar vocês entrarem aí pra gente poder falar. Bom, primeira coisa... Fizeram um simulado do Vygotsky, né? Coloquei Vygotsky aí pra vocês na quarta-feira, boa tarde. Uma aula super interessante, né? Da Marta Coll Oliveira. Então, quem não assistiu, assista a aula, ela está lá no YouTube. É um material que vai cair no concurso de Sorocaba. Eu deixei 5 questões aí pra vocês responderem. Então, lembrando, vamos... sintonizar aqui então como que é a dinâmica, tá? Eu entro ao vivo com a aula no Face do CAP. Faço ao vivo porque para mim é muito mais fácil fazer ao vivo aqui do que lá no YouTube. Já falei isso para vocês, né? Aí eu deixo aqui, eu tiro essa aula do Face e mando ela lá pro YouTube, tá? E aí, a única coisa que eu peço é que compartilhem, curtam e se inscrevam no nosso canal. Eu já falei, a minha intenção é fazer todinho o edital de Sorocaba para a PEB 1, assim, nessas aulas. Então, a gente tem entrado de segunda, de quarta e de sexta. Ontem a gente não conseguiu, né? Mas a dinâmica é essa, entrar de segunda, de quarta e de sexta. Nós vamos fazer todos os autores. Claro que tem autor que a gente não aguenta mais. Por exemplo, Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, a aula inteirinha tá lá. Não vou fazer assim de live, porque a aula está no canal do CAP, tá? Então, Paulo Freire é uma aula que tá no canal do CAP. Mohan é uma aula que tá aqui no Face do CAP e também um pedaço lá no YouTube. Então, Mohan, 7 saberes necessários à educação no futuro, também não vou fazer. Tá? Então, também está lá também no canal do CAP. Nós estamos estudando, para quem está chegando hoje aí, né? Deixa eu dar uma explicada. Nós estamos estudando o edital esquematizado, tá? Do concurso de Sorocaba. Então, começamos pelo tópico número 1, os clássicos, tá? Então, eu dei nome de clássicos. Então, nós começamos por eles. Nós já fizemos a Alarcão, que tá lá no YouTube. O Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, tá lá no YouTube. E o Mohan tá no YouTube. A Marta Coll Oliveira tá lá no YouTube, tá? E hoje nós vamos pra Terezinha Rios, tá bom? Boa tarde, Antônio Marcos, tava lá faz parte do nosso grupo lá do WhatsApp. Dona, a gente tinha combinado sorteio ontem, vamos combinar para segunda-feira, tá bom? Depois eu entro em contato com você, a gente combina aí, tá? Então, aí nós vamos fazer a Terezinha Rios, que é o 5º livro do tema clássicos do edital esquematizado que eu postei no nosso grupo do WhatsApp, tá bom, gente? Então, o objetivo é estudar o edital inteirinho, nós vamos fazer por autor, tá? Essa é uma diferença do CAP. Aqui em São Carlos, a gente faz os autores, tá? A gente divide o edital por temas, né? Por assuntos. E aí a gente estuda autor por autor e faz simulado de autor por autor. Então, esse é o diferencial
do pedagógico do CAP, tá bom? Então, de vez a gente fazer geral, não. E mais uma coisa, né? A gente estuda a banca. Então, sempre os simulados a gente procura pegar como a banca solicita tal autor. Então, vocês vão ver hoje, por exemplo, no simulado da Terezinha Rios, que a maioria das questões são da VUNESP, tá? O Vygotsky que eu deixei aí são da VUNESP. O Alarcão também deixei questões da VUNESP, tá? Depois eu vou colocar Mohan, vou colocar só o simulado, porque a aula já tá aí. E Paulo Freire também, vou colocar só o simulado, tá? Então, estão faltando pra gente terminar 4 autores, tá? Da parte número 1 aí, que eu pretendo, então, terminar segunda-feira na próxima, porque segunda agora tem aula, quarta-feira agora tem aula, sexta-feira tem aula, e aí segunda próxima a gente fecha o tema 1 do concurso aí de Sorocaba. A Flávia tá perguntando como que eu faço pra participar do grupo do WhatsApp. Depois eu deixo o link aí, tá? Aí ele tá perguntando, você acha que as questões repetem? Elas não repetem questões, porque as questões precisam ser inéditas, tá? As questões precisam ser inéditas. Porém, os assuntos do autor e como a banca pergunta esse autor, normalmente costuma ter uma regularidade, né? Ética e competência não, é compreender e ensinar para um ensino de melhor qualidade. Esse é o livro que tá, e aí depois o Ética e Competência ela escreveu, né? Vamos começar então na correção do simulado. Senão a gente, como a aula vai pro YouTube, o pessoal na hora de assistir não entende nada, né, do que a gente tá falando. Então vamos começar a aula então com a questão do simulado, tá bom? Do simulado do Vygotsky, que está aí no Face do CAP e foi postado no dia 14 de maio. Tá? Então, 14 de maio foi postado o Face do CAP dessas publicações lá que vocês vão achar o simulado. Depois eu coloco o gabarito, tá? Eu vou falar aqui a resposta. Primeiro, a zona de desenvolvimento proximal na concepção de Vygotsky é fundamentalmente. Então, quer saber o que é a zona de desenvolvimento proximal? A zona de desenvolvimento proximal é a letra E, tá? Então, tendo em vista o espaço psicológico próprio de mudança, porque é com a zona de desenvolvimento proximal em que age o par mais experiente é que tem uma mudança no nível de desenvolvimento do aluno, da criança, do indivíduo, tá? Então, por isso que é o espaço psicológico próprio de mudança, criado na interação de processo de aprendizagem e desenvolvimento. Então, a resposta certa da 1 é a letra E, em que tem essa mudança, que ele passa do desenvolvimento potencial para o desenvolvimento real, tá? Então, isso que é a zona de desenvolvimento proximal. É a distância entre o desenvolvimento real e o desenvolvimento potencial, tá bom? Vamos lá. Não poderia ser A, porque A fala a compreensão de que ao longo do desenvolvimento muda os papéis dos significados culturais estabelecidos. Não, nada a ver, né? Intervenção da escolarização na aprendizagem, nos processos de desenvolvimento com impacto sobre o desempenho escolar. Não só, tá? Não só impacto no desempenho escolar, não, ó, impacto na aprendizagem como um todo. O C, ele fala um objetivo de agrupamentos humanos, nada a ver. E o D fala o resultado do papel atribuído à atuação biológica no social, também nada a ver, tá? A única que cabia aí é a letra E, o espaço psicológico próprio de mudança, né, criado na interação dos processos de aprendizagem e desenvolvimento. 2. Tendo em vista o pensamento de Vygotsky, é correto afirmar que os signos... Então, tá perguntando o que são signos para o Vygotsky. Então, os signos para Vygotsky é a letra E, né? Agem como instrumentos psicológicos e são orientados para o próprio sujeito, para dentro do indivíduo. Os signos, né, tem a ver com os significados. Então, com isso, a questão de ser do próprio do indivíduo. Cada um tem a sua interpretação, tá? 3.
Observe a seguinte definição. A é a distância. Já tem essa palavrinha aqui, ó. Distância. Só pode ser a zona de desenvolvimento proximal. Então, é a letra B de bola. A 3, né? A 4. Fácil também, falei na aula, né? A VUNESP. Apoiada em estudos de Vygotsky, Oliveira afirma que a linguagem humana constitui um sistema simbólico fundamental na mediação entre o sujeito e o objeto de conhecimento, sendo as duas funções básicas. Quais são as duas funções básicas da linguagem? Intercâmbio social e pensamento generalizante. Letra D de dado. E a 5, que é a última, né? Vygotsky, na sua teoria, preconiza a dimensão social do desenvolvimento humano. Identifique nas afirmações abaixo aquela que não corresponde às ideias do Vygotsky. Aqui é o que não corresponde. Então, se não é a letra E. A noção de plasticidade cerebral, para esse teórico, corresponde à função essencial e imutável do cérebro humano. Não. Imutável do cérebro. Vygotsky até fala da plasticidade cerebral, porque ele fala que é aí que ocorre a aprendizagem, que a aprendizagem vem antes do desenvolvimento. Por quê? Por conta desse cérebro que ele é plástico, né? Ele consegue se expandir a questão do conhecimento, mas não corresponde à função imutável do cérebro. A palavra que deixou ele errado aí é a imutável, que tá errada nessa questão, tá? E é isso que ele tá perguntando. Oi, Mi, que ele tá perguntando aí, então, é a letra E, tá? Espero que vocês tenham conseguido responder o simulado. Pega o seu papel e sua caneta, suas canetas coloridas aí, que depois eu vou pôr o mapa, tá? Que não deu tempo, fiquei bem enrolado de quinta para sexta, foi bem difícil para mim. E também estava sem internet, foi um ó. Mas vamos lá. Pega aí que nós vamos começar então a Terezinha, compreender e ensinar. Fala 2, de novo. Ô meu pai. Peraí que eu vou ter que voltar. Ah, dos signos. Tá? Os signos é a letra E. Agem como instrumentos psicológicos próprios, são orientados próprios do sujeito para dentro do indivíduo. Isso é o signo, tá? Então, o que eu tava falando, vamos juntar aí o papel, caneta, pra gente poder começar a anotar a nossa aula sobre a Terezinha Rios, compreender e ensinar para uma docência de melhor qualidade. Primeiramente, vamos explicar um pouquinho do livro. O livro, Compreender e Ensinar para uma Docência de Melhor Qualidade, primeiro, ela vai tratar de questões dos conceitos, por isso que é compreender, né? É a questão do conceito, tá? E eu vou passar. O ensinar, ela vai falar como ensinar do professor. E no final ela vai falar por que essa docência de melhor qualidade. E então ela vai tratar da questão da competência e da qualidade, tá bom? E aí, então nós vamos começar. Vamos lá. Eu, claro, fiz meu esquema para não esquecer nada, né? Então, vamos partir. Primeira coisa que ela vai colocar, a Terezinha Rios, ela é uma filósofa, tá? Esse livro, se eu não me engano, foi a dissertação de mestrado. O Ética e Competência, eu acho que é a dissertação, a tese de doutorado. Ou é o contrário, tá? Bom, então, ela vai primeiro colocar filosofia, por isso que é compreender, tá? Então, filosofia e didática. São as duas áreas, vamos colocar assim, que andam juntas na função de ser professor, tá? Então, a filosofia quer dizer o quê? É a reflexão e a compreensão dos seres humanos no mundo, tá? Então, a filosofia, filosofar, é pensar sobre algum assunto, né? Então, isso é a reflexão e a compreensão dos seres humanos sobre o mundo. A didática é a preocupação com o ensino, a socialização, a criação e a recriação. A recriação, né? Que é a criação de novo. Então, essa questão da filosofia e da didática, elas andam juntas na formação de professores, tá? Então, por isso que ela vai começar com esse compreender, né? O que é a docência. Então, eu vou puxar duas coisas aí. Eu vou puxar primeiro a filosofia, então vou falar sobre a filosofia na questão docente, e aí depois eu vou falar sobre a didática, tá? Então, no meu mapa eu escrevi Rios,
grande lá. E aí eu coloquei filosofia e didática. E vou começar a puxar, então, as setas para isso. Até o final da... chegar perto do concurso, eu arrumo uma lousa aqui em casa. Se fosse lá na escola, era mais fácil. Então, vamos lá. Então, a filosofia, tá? Quando você coloca-se a pensar nessa docência, você tem duas questões aí para pensar, tá? Você pode pensar no perigo, tá? E nas oportunidades, porque nós estamos numa educação do século 21. Então, quando você pensa nessa educação do século 21, você pode pensar ela, né, pensando filosoficamente, né, vamos falar assim, por perigo. Por quê? Negar, né, ser pessimista, nossa, não vai dar certo, ou verificar isso como uma oportunidade. Então, essa oportunidade, quando você pensa nessa educação para uma oportunidade, você está fazendo o quê? Você está pensando, né, a questão da crítica, a questão da reflexão, a questão da reorientação da prática, né? Então, logo que eu tava lendo esse texto, vocês sabem que eu faço isso toda vez, né? Que eu leio alguma coisa e eu já trago para que a gente tá vivendo, no mundo que a gente tá vivendo. É claro que a Terezinha escreveu esse livro há muito tempo, né? Não nessa filosofia, não nessa questão que a gente tá vivendo agora. Mas, se a gente pensar nesse momento de pandemia para a educação, nós temos que pensar dois lados. Ou a gente pensa pessimista, né? Nossa, que horror, as crianças estão sem escolas e não sei o que, não sei o que. Ou a gente pensa pelo otimismo. Nossa, as crianças estão sem escola, mas olha quantos professores se reinventando, né? Como o Pacheco escreveu, eu achei lindo, que quando a gente voltar, que voltemos para a escola do século 21, né? Então, que essas tecnologias permaneçam, então que a gente possa realmente reinventar, procurar o aluno protagonista. Então, quando você pensa na educação, você pode pensar da maneira pessimista ou da maneira otimista, tá? Então, essa questão que ela vai colocar. Tá? Então, por isso que você filosofa, né? Então, ensinar e refletir são coisas desacreditadas ou de menos importância, né? Somente para alguns. A responsável pelo ensino está dispersa e todos ensinam a todos, tá? Então, essa questão de pensar a filosofia, né? Então, é sempre um momento de crise, tá? Então, a questão de se pensar, então, é sempre um momento de crise, mas essa crise você pode pensar em perigo, que é sempre uma atitude negativa, ignorante, né? A questão das alternativas de superação, ou você pode pensar num momento de oportunidades, né? No que se remete à crítica, que é um momento fértil para reflexão, uma reorientação da prática. Eu penso sempre por esse lado do otimismo, nunca da negatividade, né? E aí, ela vai colocar a questão desse mundo globalizado. Então, se a gente vive num mundo globalizado, logo exige uma visão de totalidade. E essa visão de totalidade, né, desse mundo globalizado, não vai adiantar a gente ter uma visão, então, parcelada de um conhecimento. E ela chega, então, né, com a questão filosófica e tudo mais, ela chega a o quê? A interdisciplinaridade. Ela vai chegando no livro nessas reflexões, nessa questão do mundo globalizado, e aí ela chega à questão interdisciplinar, né? Então, quando você coloca filosofia e didática, você não pode pensar mais nessa questão desse mundo parcelado, porque ele é globalizado. E aí vem essa questão, então, de unir esse trabalho e tudo mais e colocar a questão da interdisciplinaridade, de você pensar nessas questões múltiplas, tá? Então, só assim um mundo, né, em que se defrontam, vou até ler aqui um resumo, se defronta a afirmação de uma razão instrumental e de um racionalismo, igual encontrar o equilíbrio, recuperando o significado da razão articulada ao sentimento. No ensino, a reapropriação do afeto no espaço pedagógico. Então, a questão interdisciplinar. E se a gente pensar na questão interdisciplinar, desse mundo globalizado e tudo mais, nós vamos chegar onde? Nós vamos chegar lá na DCN 4 de 2010, as diretrizes curriculares para a educação básica, em que diz que 20% do conteúdo, né,
do ensino fundamental e médio tem que ser por meio de projetos interdisciplinares. Então, a interdisciplinaridade, por mais que a gente não queira, ela está presente até na legislação, tá? Então, pensar interdisciplinarmente, pensar o que você pode puxar dos assuntos, é mais ou menos o que eu faço aqui no curso, né, e na aula, que eu não me atenho só ao autor, mas eu vou puxando todo mundo que vem junto com ele, é essa questão interdisciplinar. Então, a interdisciplinaridade tem a ver o quê? Com a epistemologia do conhecimento, tá? Não sei se deu para anotar, se eu falei muito rápido, mas depois vocês voltam a aula no YouTube que dá, tá bom? Agora, essa é a parte da filosofia. Agora nós vamos falar a parte da didática, tá? Então, a didática, a didática é uma ciência, tá? E também uma disciplina do curso de formação de professores, né? Quando fizemos a didática geral, didática da educação física, então, a questão da didática, né? A didática magna, o como ensinar, é uma questão dos cursos, né, de formação. Então, por isso que ela fala que esse compreender primeiro envolve tanto a filosofia de você refletir sobre, quanto a didática. Então, a didática tem a ver com o quê? O saber fazer. Porque ainda ela coloca algumas frases, né? Ela fala assim, e os professores não sabem ensinar aquele conteúdo, não tem didática para isso. Então, a didática tem a ver com o saber fazer. Quando ela coloca essa questão do saber fazer, que é no sentido de você dominar a prática educativa, ela vai entrar, então, na onde, né? Ela vai entrar na questão da competência, tá? Porque a competência didática, né? Ela vai colocar, é você saber fazer bem o dever. Qual é o dever do professor? O dever do professor não é ensinar, né? Fazer com que aqueles alunos aprendam. Esse é o nosso dever. Então, a partir do momento que você fala assim, nossa, é competente para isso. A competência tem a ver com isso, saber fazer bem o dever, tá? E aí ela vai chegando no segundo capítulo, né, que é competência e qualidade na docência. Quando ela vai falar de competência, tá? Ela vai falar que competência é o ensino de boa qualidade, tá? E aí ela vai falar que essa palavra competência, ela é abrangente, tá? Mas também ela é multidimensional. Para falar de competência, ela vai pegar o PRNU, tá? Então, essa questão da competência e a qualidade, né, que ela vai usar no plural qualidades, né? Por quê? Porque são várias coisas envolvidas, eu odeio falar coisas, mas são várias coisas envolvidas, né? Então, esse termo de competência para melhor docência, vamos colocar assim, envolve também a questão da qualidade. E aí, ela vai puxar o PRNU, né? Que é um dos primeiros a falar sobre as competências docente, né? As competências, quais são as competências para os docentes. E aí, ela vai colocar, eu até separei aqui, deixa eu só pegar, peraí. Essa questão do PRNU e as competências, tá? Que, na verdade, gente, é isso, aqui, ó, competências, né? Então, o PRNU escreve 10 competências. Então, quais são essas 10 competências para explicar melhor, né, essa questão? Então, ó, organizar e dirigir situações de aprendizagem. Isso é uma das competências do professor. Administrar a progressão das aprendizagens. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação. Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho. Trabalhar em equipe. Participar da administração da escola. Informar e envolver os pais. Utilizar novas tecnologias. Enfrentar os deveres e dilemas éticos da profissão. E administrar sua própria formação continuada. Então, quando ela coloca aqui essas 10 competências para ensinar, que é um livro clássico, né, do PRNU, ela vai, então, colocar esse termo em competências, né? Porque você precisa desse hall de competências aí para ensinar. E aí, com isso, ela vai chegando numa das coisas que mais cai no concurso
quando o tema é Terezinha Rios, que são as dimensões do trabalho docente, tá? Então, isso vocês têm que anotar aí. As dimensões do trabalho docente. As dimensões do trabalho docente envolvem, na verdade, 4, tá? Primeira, a dimensão técnica. A dimensão... Aí eu fiz uma bagunça com o negócio aqui. A dimensão técnica, né, é o quê? É o conjunto de processos, é a maneira ou habilidade de executar ou fazer algo. Para o professor da aula, ele precisa ter o conhecimento técnico daquele assunto, porque se ele não souber o assunto, como é que ele vai dar aula? Né? Então, a competência técnica diz respeito ao quê? A realização de uma ação, uma certa forma de fazer, um ofício, tá? Então, isso é a dimensão técnica do docente. A dimensão técnica também, né, ela vai colocar que não basta ter só esse domínio técnico, você precisa socializar. E quando você socializa esse conhecimento que você tem, você vai entrar na dimensão estética, tá? A dimensão estética é a presença da sensibilidade, da beleza, como elemento constituinte do saber e do fazer docente. Então, a dimensão técnica é o conhecimento do docente. A sensibilidade é como ele vai ensinar esse conteúdo, né? A sensibilidade está relacionada com o potencial criador do docente, a afetividade dos indivíduos que se desenvolve num contexto cultural. Muita gente fala assim, nossa, você sabe passar bem esse conteúdo, você explica bem e tudo mais. É o como fazer, né? Então, a competência é isso. Então, ela passa pelo conhecimento técnico. Eu poderia apenas falar o autor aqui e acabou. Então, tem também a questão da dimensão estética, são 4, tá? Dimensão estética. Aí, nós vamos entrar na dimensão ética, né? Então, essa questão da ética, né? A ação humana, a questão dos direitos, né? A questão de pensar em todos, a cidadania, né? Então, essa questão ética, a reflexão sobre o que você está falando, tá? Então, o espaço constituído pela ação que transcende a natureza e transforma o mundo, né? Então, essa é a questão da dimensão ética, tá? Do conhecimento, da profissão do professor. E no final, né, tá faltando quem aí, né? Tá faltando a dimensão política, né? A dimensão política do professor. Porque a dimensão política, ela vem tratar no que diz respeito à participação dessa construção coletiva da sociedade, o exercício de direitos e deveres, essa questão de que a gente não quer deixar ninguém para trás, né, de pensar em todos. Então, essa questão política que todo educador tem no seu fazer pedagógico, o Saviano já fala, né, todo ato educacional é político, todo ato político é educacional. Então, essa dimensão política da nossa profissão professor, isso também a Terezinha coloca nesse livro, Compreender e Ensinar por uma Docência de Melhor Qualidade. Então, a melhor qualidade da docência vai envolver essas 4 dimensões, isso é o que cai fundamentalmente no concurso quando é Terezinha Rios, tá? Então, a dimensão técnica, que é o conhecimento em si, daquilo que vai ensinar, a dimensão estética, a questão da criatividade, a questão da sensibilidade, do como fazer, a questão ética, né, a questão de se pensar em todos, a questão da reflexão e tudo mais, e a questão política, né, a questão de não deixar nenhum para trás, exercícios de direitos e deveres, né. A orientação fundamentada, a questão da ética é fundamentada no respeito, na solidariedade, na realização de um bem coletivo. O trabalho do professor sempre ele é um bem coletivo, né? Você quer que todos os seus alunos aprendam, você não quer que nenhum deles fique para trás. A gente fala fica para trás, né? Não quer que nenhum deles fique para trás. Então, isso envolve, você precisa de uma técnica para saber fazer, uma intervenção, uma sensibilidade, uma criatividade, que é estética. Você precisa da ética na questão de um bem comum, um bem coletivo, você precisa da política.
Da política, a questão dos exercícios dos direitos da cidadania, não deixar ninguém, nenhum para trás. Vamos lá, vamos pensar, vamos refletir. Então, quando a Terezinha vai chegando nessa parte já do livro, né? Porque compreender, primeiro ela vai discutir a questão da filosofia, a questão da didática e tudo mais. Ela chega nessa questão das competências, usa o Pirrenu para isso. Aí depois ela vai colocar as 4 dimensões da docência, que geram, é o que mais pergunta no concurso, tá? E aí ela vai colocar, então, esse é o 3º capítulo, tá? Das dimensões. São 4 capítulos. E aí ela vai colocar a questão do professor competente. Então, o professor competente não é só aquele que domina bem os conceitos, né? Ele precisa pensar criticamente, ele precisa ser criativo e ele precisa verificar o que está ao alcance do compromisso dele. Por isso que ela coloca, né? Competência é saber fazer bem o dever. Qual é o seu dever? Né, de professor? Ensinar aqueles alunos, fazer com que aqueles alunos aprendam. Então, se você consegue isso, fazer com que seus alunos aprendam, você é competente, tá? Retomando só para ficar bem gravado, que é o que mais cai da Terezinha Rios, vocês vão ver depois do simulado que eu fiz. Para vocês, eu não, a VUNESP. As questões da VUNESP. Quem assiste no YouTube isso aqui, gente, acho que eu sou doida, mas eu sou mesmo. Então, vamos lá. 4 dimensões da carreira da competência docente: técnica, estética, ética e política. Marcou aí no seu mapinha lindo e maravilhoso? O meu tá horroroso hoje. Bom, vamos lá. Aí, ela traz no final, no capítulo 4, um conceito que chama felicidadania. Felicidadania, essa palavra mesmo. Felicidadania. Isso é questão de concurso, tá? Então, o que é felicidadania? Primeira coisa, é a união de várias palavras juntas, né? A união da cidadania, da felicidade, da democracia. Você me conhece, né, ô? Então, é a união da felicidade, da cidadania e da democracia, tá? A felicidadania. Então, a cidadania, só a cidadania, vou falar um de cada um. A cidadania é o que faz com que se ganhe sentido a participação democrática, né? Na qual se respeita o princípio ético de solidariedade. Então, o que é ser cidadão? Né? Ser cidadão é respeitar as regras, pensar no bem comum, a questão de direitos e deveres e tudo mais. Então, a felicidadania tem a ver com a cidadania, tá? Então, essa questão da cidadania. Bom, a democracia, que foi outra coisa que eu falei, tem a ver com o quê? Desse pensamento ser livre, o pensamento democrático, opiniões diferentes, né? Nas sociedades, então, a democracia é sempre representada, né? A democracia é sinônimo de soberania popular, né? A gente vive numa democracia e tudo mais. E a felicidade, né? A felicidade é quando você realiza aquela tarefa, né? Poder dar as suas qualidades, experimentar a felicidade humana, ativa, né? A felicidade como objetivo de vida. Então, a felicidadania, que tem a ver com essas 3 palavras, a cidadania, a democracia e a felicidade, ela fala que é isso que talvez buscaria a compreender essa docência de melhor qualidade, que o docente chegasse, né, a entender esse conceito da felicidadania, né? Então, viver criativamente é a felicidade, tá? E também ela vai trazer 2 conceitos que é a alteridade e a autonomia, tá? Então, alteridade é pensar no que é próprio, né? Pensar no outro, pensar no que é próprio de cada um, é uma identidade, né? Uma construção. E a autonomia é pensar por si próprio, né? Você conseguir pensar por si próprio. Aí, no final do livro, que é muito bonito, eu vou até ler as frases, né, que ela coloca, a ação docente e a construção da felicidadania, tá? Então, a escola é um dos lugares de construção da felicidadania. Construir a felicidadania na ação docente é reconhecer o outro. Isso nos lembra Paulo Freire, né? A relação docente, o outro é o aluno, né? Então, aqui comigo, quando eu resolvi fazer isso, né?
de ensinar vocês aí esse conteúdo do concurso de graça, né? Porque pago todo mundo faz, né? Quero ver fazer de graça. Qual o tema? Compreender e ensinar uma docência de melhor qualidade. Então, construir a felicidadania na ação docente é tomar referência o bem coletivo. É isso que eu tô falando. Quando eu resolvi fazer de graça, é o bem coletivo. Eu quero que todo mundo seja aprovado no concurso. Eu já falei meta, efetivação 2021, tá? Construir a felicidadania na ação docente é envolver-se na elaboração de um desenvolvimento de um projeto coletivo de trabalho. A educação é um fenômeno humano, tem caráter histórico. No presente trabalho se desenvolve e cruza um presente, o passado e o futuro desse projeto, tá? Construir a felicidadania é instalar na escola e na sua aula uma instância de comunicação criativa. A relação professor-aluno, né, tem que ser essa questão comunicativa dos alunos, uma comunicação muito boa, né, entre você e seu aluno. Você realmente preocupado com aquelas crianças, com que elas aprendam, com seus alunos serão grandes, qual que você quiser, mas que seja essa comunicação efetiva. Peraí que eu já leio. É a gente ensinar o aluno a ser protagonista de sua aprendizagem, na sua formação humana. Isso também. Construir a felicidadania na ação docente é criar espaços no cotidiano da relação pedagógica para afetividade e alegria. Adoro essa, porque não adianta, se você não gostar daquilo que você faz, tem aquela frase, né? Será um trabalho. Ame o que você faz e você não terá que trabalhar nenhum dia na sua vida. Eu amo dar aula, né? Então, amo essas coisas aqui, amo. Então, mesmo que eu tô longe, mas pra mim eu tô perto. Essa é a minha felicidadania. Então, a relação pedagógica da afetividade e a alegria, tá? Aí ela fala que esse trabalho, mencionou um artigo e tudo mais. E, para finalizar, né, construir a felicidadania na ação docente é lutar pela criação e pelo aperfeiçoamento constante de condições viabilizadoras do trabalho de boa qualidade. Então, se você pensa nesse trabalho de boa qualidade, é quando você tem junto a competência técnica, a competência estética. Eu tô falando competência, ela fala dimensão, tá? E que tem alguns autores que falam competência. Vou falar o termo que ela usa dimensão. Então, se você tem a dimensão técnica, a dimensão estética, a ética e a política junto, você está contribuindo para que aquela escola, aqueles alunos que estão com você, eles contribuam para o mundo, né? Você contribui para um trabalho de uma boa qualidade. E você só consegue um trabalho de boa qualidade se você, professor, tiver formação. Então, quando ela fala que a questão de você ser um professor que é responsável pela sua formação continuada, isso quer dizer o quê? Então, que você, professor, é responsável por construir a felicidadania. É uma palavra, né, que ela... Tá bom, Fer. Ela cria ou ela pega de outra, eu não lembro agora, que eu já li faz tempo esse livro, né, com os detalhes, né? Eu dei só uma relembrada agora pra live. Então, ela vem com essa palavra da felicidadania, tá? Então, felicidadania tem a ver com a felicidade, a cidadania, a democracia, tá? Então, pensar nesses três conceitos, eu falei separado eles, e depois a gente junta tudo, e isso é a felicidadania na ação docente, né? Então, construir a felicidadania na ação docente. Eu não sei se alteridade e autonomia, tudo bem para vocês, né? Essa questão da alteridade, né? Então, pensar que nós também fazemos partes, né? Que somos pensadores, precisamos das pessoas também pensar nessa questão. E autonomia é pensar por si próprio. Então, a gente vai chegando num grau de autonomia que Piaget fala também, né? Então, que a gente vai chegando num grau de autonomia que a gente consegue pensar por si próprio, sem ninguém lá mandando a gente pensar como a gente tem que pensar, né? Então, essa questão também me parece aí que ela coloca aí no livro, tá? Então,
o compreender e ensinar para uma docência de melhor qualidade é essa questão, né? Então, compreender essa questão da filosofia, isso junta a reflexão na ação e tudo mais que a gente já conversou também sobre a Lacan, né? Então, a compreensão da filosofia, da didática, depois esse ensinar por uma docência de melhor qualidade. Essa melhor qualidade da docência envolve as 4 dimensões, tá? Então, se você tem um dever que é ensinar, que você faça o melhor possível, né? Que você faça a intervenção, faça o que precisa para aquele menino aprender, tá? E agora eu vou deixar, então, essa live. Se alguém tem dúvida, a Fer colocou que estava com dúvida. Tinha dúvidas, mas não precisei perguntar, porque eu já respondi na live. Ai, que bom! Eu vou deixar o simulado aí pra vocês, tá bom? Segunda-feira a gente volta, né? Com quem que eu falei que eu já esqueci. Quem eu vou fazer segunda-feira, meu pai do céu? Me lembrem aí que eu já até... Maluca, eu já esqueci. Não falei quem eu vou fazer segunda-feira, né? Eu acho que eu não falei, eu só falei... segunda-feira a gente... Vou ver se eu faço os dois. Não vai dar tempo. Segunda-feira eu vou fazer a Thelma Vaz, tá? Eu tenho a Thelma Vaz aí no Face também, mas eu vou deixar então ela certinha. Segunda-feira eu venho com a Thelma Vaz, ou Vez, né? Aí com o diálogo entre o ensino e a aprendizagem. O Antônio Marcos já me deu ok aqui. Então, segunda-feira, às 8 da noite, às 20 horas, nós vamos fazer Thelma Vaz, o diálogo entre o ensino e a aprendizagem. E vamos fazer o sorteio de uma matrícula do curso, né, de segunda licenciatura. O sorteio da matrícula, do valor da matrícula lá com a FCE, tá? A FCE é com o Antônio Marcos. Então, se você quer fazer pós-graduação, segunda licenciatura, fala com o Antônio Marcos lá, que a FCE tem um material excelente. Eu fiz 3 cursos com eles, eu adorei o material, por isso que eu indico. Então, façam lá com ele. Ele deixa os contatos aí, tá sempre junto aí com a gente, tá bom? Quem mais me perguntou? Então, segunda-feira, sorteio da matrícula. R$200 custa a matrícula? Não sei mais, não lembro o que você me falou. Mas, então, nós vamos sortear essa matrícula pra quem tá ao vivo na live só, tá? Nós vamos fazer só pra quem tá ao vivo. Segunda-feira, 8 horas da noite, hein? Marca lá na sua agenda. Os professores acrescentam qualidade secundária para o aluno e a qualidade primária o aluno já possui? Sim, né? Porque se a gente acreditar, Fer, que todos os alunos têm potencial para aprender e a hora que eles chegam à escola, eles já chegam com algum conhecimento, sabendo alguma coisa sobre aquilo que vai ser ensinado, porque se você perguntar para os alunos, eles sempre têm opiniões, né? Então, o professor acrescenta muita qualidade. É como a questão do Vygotsky, se a gente for pensar. O aluno, ele chega com conhecimento espontâneo daquilo, né? Ele chega já com conhecimento espontâneo. O que o professor faz com aquele conhecimento espontâneo? O professor transforma em conhecimento científico, né? Então, isso, imagine quanto atribui de qualidade a esse conhecimento do aluno, tá? O que mais? Professora, você está fazendo para qual concurso? De Sorocaba. Sorocaba, é o edital de Sorocaba. Gabarito do Vygotsky, já dei, Cláudio, mas eu vou postar aí. Eu expliquei logo no começo da live, tá? As questões. Grupo do WhatsApp, eu mando aí. É o seu material? Não, não é. A Terezinha Rios não tá no meu material. Pode sortear uma... o Antônio Marcos tá tirando o escorpião no bolso, Antônio Marcos. Ele vai sortear, então, uma matrícula para segunda licenciatura e uma matrícula para pós também. A matrícula, o valor da matrícula, tá? Você só vai pagar as mensalidades. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa aula agora vai lá pro YouTube, tá? Passo no Face, daqui a pouco eu já mando aí. E façam um simulado da Terezinha Rios. Segunda-feira, então, às 8 da noite eu volto com o gabarito da Terezinha Rios, explicando as questões
E aí depois eu coloco, então, a Thelma Vaz, adoro, diálogo entre o ensino e a aprendizagem. Ele tava até aqui, tá? O diálogo entre o ensino e a aprendizagem, ótimo esse livro, eu amo, tá bom? Beijo!